cristãs. These principles are essential to be part of the heart and mind of citizens if they want to live free. Estes princípios são essenciais e devem fazer parte do coração e da mente de indivíduos, caso eles desejem viver livres. They form the foundation of free governments, Eles dão a fundação ou fundamento de governos, free economic systems, sistema econômico livre, free educational institutions and systems, instituições educacionais livres. families that want to live free, Estes princípios dão os fundamentos de famílias livres, churches that want to live in liberty, igrejas que querem viver em liberdade and more. e mais. Now we have learned yesterday Nós aprendemos ontem that the Great Commission Christ gave us is much larger than a lot of the church has thought. que a grande comissão que o Senhor Jesus nos deu é muito maior do que uma boa parte da igreja alguma vez pensou. Jesus told us to go and disciple the nations, Jesus nos disse para ir e discipular as nações, which means to convert individuals, o que significa converter indivíduos, but it also means to transform the culture mas também significa transformar a cultura and the nation at large. e a nação ao redor. God has given us the authority that we need Deus nos deu a autoridade que precisamos and all of the instruction that is necessary e toda a instrução que é necessária to disciple all the nations. para discipularmos toda a nação. Now, we also examined a definition of what a Christian nation is. A gente também examinou uma definição do que é uma nação cristã. And something that you should not think of when you think of a Christian nation are these things. Alguma coisa que você não deveria pensar quando você pensa numa nação cristã são estas coisas aqui. A Christian nation is not one where you have an established religion or a national church. Uma nação cristã não é uma nação onde existe uma religião oficial, estabelecida oficialmente no Estado. We have had and still have nations like this in the world with established religions. Tivemos e ainda temos nações no mundo com religiões estabelecidas, estatais. But we don't want to establish Christianity in an official way. Mas a gente não está interessado em estabelecer o cristianismo oficialmente. A Christian nation is not one necessarily where 100% of the population is Christian. Uma nação cristã também não é aquela que necessariamente 100% da população é cristã. Now that might be a good start. Isso poderia ser um bom começo. But a Christian nation means more than that. Mas uma nação cristã significa mais do que isso. A Christian nation is not one where just a majority of the population is Christian. Também não significa que, pelo fato de ter uma maioria cristã, seja uma nação cristã. There may be nations today, and there certainly have in the past, that a majority of the population is Christian. Há provavelmente nações hoje, e certamente no passado, em que a maioria tenha sido cristã. But that doesn't necessarily make that a Christian nation. Mas isso necessariamente não faz dessa nação uma nação cristã. And a Christian nation is not one without sin. E uma nação cristã não é uma nação sem pecado. Because all come short. Porque all fall short of what God expects. Porque todos nós não conseguimos alcançar o que Deus espera. Since you've become a Christian, então, se você se tornou cristão, have you ever sinned? Será que depois que você se tornou cristão, você nunca mais pecou? Well, I think you have. Eu acho que sim. But we have a Redeemer. Mas a gente tem um Redentor. Who will forgive us? Que vai nos perdoar. And who tells us go and sin no more. E que vai nos dizer vai e não peque mais. So nations can be Christian but still not be perfect. Então as nações podem ser cristãs e mesmo assim continuar sem ser perfeitas. But simply put, a Christian nation is one founded upon biblical principles. Mas uma nação cristã, de uma maneira simples,
é aquela que é fundada sobre princípios cristãos. It's where the Bible forms the foundation of the law and morality of the people. É quando a Bíblia forma as fundações ou o fundamento da moralidade e das leis do povo. It's where people look to this book as the source of life, law, morality, etc. Uma nação cristã é quando o povo olha para este livro como a fonte da vida, da lei, da justiça, etc. Or it's a nation whose power and form is biblical. Uma nação cujo poder e forma são bíblicos. Now, this diagram represents the power and form of a Christian nation or a free nation. Este diagrama aqui representa o poder e a forma de uma nação cristã. These pillars represent the form or framework of a free nation. Estas colunas representam a forma ou o modelo de uma nação cristã. And the foundation blocks represent the power. E esses blocos de fundação representam o poder de uma nação cristã. Here's the same diagram where you can read. Aqui está um in diagrama que você vai Portuguese. poder ler um pouquinho melhor. Now, forms of government are important. Veja, formas de governo são importantes. The form of government that we construct for our nations should represent the Christian idea of man. A forma de governo que a gente constrói para a nossa nação deveria representar, should represent, The Christian idea of man. a ideia cristã do homem. Man is a sinner, O homem é um pecador and he cannot be trusted with too much power. e ele não pode receber muito poder. So when we construct a government, we need to make sure we don't give too much power to men. Então, quando a gente constrói um governo, a gente precisa ter a certeza de que não está dando muito poder aos homens. So we have a constitution Então, nós precisamos ter uma constituição that limits the power of the government. que limita o poder do governo. We separate powers among different branches Nós separamos o poder em diferentes seções, so that one can check the other from abusing a power. para que um possa observar o outro, controlar o outro quanto ao abuso de poder. We keep the power close to the people, Nós mantemos o poder perto das pessoas, not letting the national government have too much power. não dando ao governo nacional, não deixando o governo nacional ter muito poder. We elect representatives to hold them accountable if they're not doing their job. Nós elegemos representantes e os trocamos caso eles não estejam fazendo bem o seu trabalho. These are some of the components of the form or framework of a free nation. Esse aqui são alguns dos componentes da forma de uma nação livre. I've used here the term constitutional republic. Aqui você está vendo o termo república constitucional. You could use other terms as long as you define them. Você pode escolher outros termos In à order to medida que você vai describe definindo, a free or Christian nation. de modo que descreva uma nação livre ou uma nação cristã. Now, as I say, forms are important. Como eu disse, formas são importantes. We need to understand forms and construct them properly. Nós precisamos entender as formas e construí-las apropriadamente. But what is more important Mas o que é mais importante is the power. é o poder. The power are the internal principles and ideas in the heart of a people. O poder são os princípios internos e as ideias no coração das pessoas. Because without this power within the people, Porque sem esse poder dentro das pessoas, no matter how good the form of government, não importa quão boa é a forma do governo, it won't be effective. ela não vai ser efetiva. Therefore, I want to first center in on these internal principles. Então eu quero primeiro entrar nestes princípios. These principles that are necessary to support a Christian nation. Estes princípios que são necessários para sustentar uma nação cristã. So the first fundamental principle Então o primeiro princípio fundamental is the